Querida igreja, mais uma vez, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amados, nesta noite tão especial, onde estamos comemorando datas de extrema relevância para nós, que comungamos da fé cristã. A oração missionária do Tempo Central, bem como 49 anos da missão aqui na IEADALP. Quero parabenizar de todo o coração, como aqui já foi falado pela tarde e pela noite, a visão missionária do nobre pastor da igreja, pastor Roberto, juntamente com a sua honrada esposa, irmã Iraci, que foi usada como canal de Deus para dar pontapé inicial a esse trabalho de oração missionária. Ao nobre pastor e amigo, pastor Moab, que está à frente desse batalhão, nossa irmã Adriana, juntamente com todas as irmãs. Deus abençoe as vossas vidas, por dedicar as vossas vidas na oração, por famílias que às vezes você só vê pela internet ou por a telecomunicação. Deus abençoe. Meus irmãos, igreja, você que está em casa, nós fizemos uso de um texto bíblico muito narrado, conhecido por todos os cristãos, aqueles que são amantes de ler a Bíblia. Um dia já leu, já pregou, já falou sobre esse texto. É um texto usado muito na questão evangelística, em cultos de portas abertas, como assim conhecemos os cultos de domingo. E João escreve esse texto, porém, antes dele escrever o versículo de número 36, ele vai trazer algumas narrativas, algumas informações que são de extrema importância para a compreensão desse versículo 36. Porque o capítulo de número 8 começa de uma forma inesperada. Jesus tinha subido ao monte para orar, pois era assim a sua vida cotidiana: oração, ensinamento, evangelização, anunciar, pregar, resgatar, restaurar, curar. Essa era a rotina de Jesus. Porém, essa rotina é quebrada porque Jesus desce da oração e vai ensinar no templo. E quando ele está naquilo que ele mais gostava de fazer, que era transmitir ou trazer ensinamentos, Jesus é surpreendido logo cedo, onde estava sentado ensinando, pelos escribas e fariseus. Trouxeram-lhes uma mulher, e esta mulher foi pega no ato de adultério. E quando eles trouxeram esta mulher, eles não trouxeram para restaurá-la. Na verdade, eles trouxeram para matá-la. O que eles queriam é ver sangue, é ver morte. Porém, por trás desta morte havia um plano diabólico, uma ação diabólica para pegar Jesus de forma que eles pudessem prendê-lo. E aí no versículo de número 6, quando a Bíblia diz que ele faz menção da lei, usa até mesmo a lei para atrair Jesus para uma cilada, e eles envolvem até mesmo a lei de Moisés, ou seja, levaram Jesus para dentro da lei, para tentá-lo da lei, pegá-lo e surpreendê-lo.
E o texto diz no capítulo 8, verso de número 3, que esses escribas que trouxeram, eles no versículo 4 diz e expõe esta mulher que foi pega no ato, e agora eles querem e buscam de todas as formas uma maneira de atrair Jesus para esta cilada. Porém, é importante salientar que Jesus está lutando contra um sistema. Os fariseus, que eram os detentores, eram aqueles que tinham que interpretar a lei. Eles estavam envolvidos até o pescoço com o sistema romano. Eles perderam o sacro, o espiritual, e entraram por uma decadência espiritual a ponto de se colonhar, de trazer esta falta de espiritualidade para dentro da religião. Isso fez com que rompimentos acontecessem, e entre os rompimentos que aconteceram, foi que Deus deixou com que eles vivessem a vida deles. Porque Deus, Ele quer o bem de todos. Porém, as pessoas que não o querem, Deus em dado momento o deixa e permite ele viver as suas próprias experiências. Isso aconteceu com os fariseus. Perderam a noção daquilo que era sacro, daquilo que era glorioso. Perderam a comunhão com Deus. E não é porque Jesus não tinha amizade com fariseu. Jesus tinha sim amizade com fariseu. Jesus foi na casa de um fariseu chamado Simão, e diz a Bíblia que lá, Lucas escreve, diz que lá ele jantou. Foi lá que uma pecadora ungiu seus pés. Jesus tinha amizade com o fariseu. Quem não lembra de Nicodemos, que também era um dos que estavam nesta maneira de viver. Porém, irmãos, o que irritava os fariseus, o que atraía a ira dos fariseus, era a forma de Jesus andar, se locomover entre as pessoas. Porque a simplicidade às vezes incomoda. Vou dizer mais uma vez, a simplicidade às vezes incomoda. Não é o carro, não é a casa, aleluia, não é as vestes, é o jeito de ser. Às vezes incomoda alguém, aleluia. Por que, pastor? Porque Jesus entrava na casa de pecador, comia com mulheres pecadoras, aleluia, curava leproso, aleluia. Isso fazia com que a mente dos fariseus não entendesse. E é interessante aqui pontuar que as pessoas acreditavam que quem vinha para libertar Israel de Roma era alguém que ia trazer uma revolução, primeiro, política, segundo, moral, terceiro, espiritual. Mas eles acreditavam que esta pessoa ia trazer uma revolução. E Jesus não veio para revolucionar. Jesus veio para trazer paz para aqueles que estavam em guerra, libertação para aqueles que estavam presos. E aí Jesus chega com uma maneira diferente de trazer esta libertação. Primeiro, que Jesus nasce num lugar improvável. Isso, irmão, caiu o semblante daqueles que esperavam Jesus sendo um libertador que veio trazer revolução. Mas, diz o texto sagrado, escrito no capítulo 8, que eles armaram esta cilada. E quando eles se aproximaram e disseram: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e pela lei de Moisés ela tem que ser condenada. Irmãos, certamente isso estava correto, mas eles estavam diante de um homem que veio para os que estavam enfermos. Jesus é o médico fiel das almas feridas. Aleluia, aleluia.
Aleluia! Jesus veio justamente para quem está doente. E aquela mulher tinha uma doença que só quem poderia curar era o advogado fiel. Era Jesus de Nazaré. E tem coisas que Deus permite, que é para as pessoas virem. Ele atrai a situação para Ele, para mostrar que quem faz todas as coisas é Ele. Para os fariseus e escribas era um ato de morte. Para Jesus era um ato de vida. Para os fariseus e escribas era o fim. Para Jesus era o recomeço. Aleluia. Talvez alguém está dizendo: chegou o fim. Jesus me traz hoje aqui para dizer: está começando agora. Agora é que eu vou trabalhar na vida dela. Agora é que eu vou trabalhar na vida dela. Eu vou mudar a história. Aleluia. 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 Ele muda a história. Porém aquela mulher, ela foi pega no ato. Em alguns textos diz que foi no ato. Mas se foi no ato, aonde estava o bendito do homem que estava com ela? Por que só trouxeram a mulher? Havia, irmãos, uma forma ali de tentar tirar Jesus da estabilidade. Mas Jesus, por sua vez, como Deus, Senhor, Ele, em vez de falar alguma coisa, Ele volta a escrever sobre a terra. E escrevendo, eles ficaram inquietos, porque as pessoas que querem pegar outro em um vacilo, ele quer que a pessoa que seja pega no vacilo, ela perca o equilíbrio. E eles estavam tentando tirar o equilíbrio de Jesus. Quem pode tirar o equilíbrio de Jesus? Quem pode? Aleluia! Se Ele manda em tudo, conhece tudo, sonda os corações. Aleluia! Aleluia! E Jesus voltou a escrever e eles insistiram. Tu não vai dizer nada não? E Jesus se levanta. Olha, irmão, quando Jesus se levanta, aleluia. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Oh, aleluia. É por isso que o salmista diz: o arco dos fortes são quebrados. Ele ainda diz: o laço do passarinheiro quebrou, e a nossa alma, aleluia, era macamassuri minarracia. Estava tudo pronto para ver uma coisa tão terrível. Jesus reverteu a situação. E ele não falou e ficou insultando ninguém não. Jesus falou e voltou a escrever tranquilo. Jesus não perde o equilíbrio. Jesus não perde o controle da situação. Qual é a situação que Jesus não possa resolver? Não precisou Jesus mandar ninguém embora. Não precisou Jesus dizer: pode sair todo mundo. Não. A consciência deles. Saiu o mais velho. E todo mundo, quando viu o mais velho sair, disse: rapaz, se o mais velho saiu, quem sou eu para não sair? E saiu ele, um por um. E as pedras que foram e estavam na mão daquelas pessoas, nenhuma atingiu aquela mulher. Mas isso, irmãos, é algo que aconteceu para que Jesus continuasse um sermão tão glorioso. Porque no capítulo 8, verso de número 12, Jesus continua falando para aquela multidão que ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo. E ele diz mais:
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está falando de uma luz que esclarece, de uma luz que ilumina o homem para o caminho da vida eterna. Mas eles assim não compreenderam. E Jesus foi aprofundando aquele momento de comunicação com pessoas que queriam lhe pegar. Mas Jesus, mas muito cauteloso, continua falando com eles. E diz o texto no versículo de número 29 do capítulo 8: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço o que lhe agrada. Aleluia. Jesus estava dizendo assim: eu não estou fazendo isso senão com a autorização do meu Pai. Tem mais uma coisa: Ele está comigo. E tem mais: Ele só está comigo porque eu lhe agrado. Eu lhe agrado. E o texto vai continuar, pastor, dizendo assim: falando ele estas coisas, creram muitos nele. Aleluia. Veja, irmãos, que já começa a acontecer milagres naquele recinto. Milagres que somente Jesus poderia fazer. Um judeu crer numa mensagem dessa tinha que ser Jesus puro, sem mistura. Aleluia. E ele diz mais: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que Jesus está dizendo? Não adianta somente crer, porque até o diabo crê e estremece. Além de crer, você tem que conhecer. E quem conhece Jesus muda o jeito de pensar, muda o jeito de andar, muda o jeito de ser, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de agir. Quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Quem conheceu Jesus aqui? Quem conheceu Jesus aqui? Aleluia. 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 E eles, irmãos, ousadamente, no versículo 33 do capítulo 8, disseram: em verdade, aliás, Jesus ainda diz, no versículo 33, responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livre? Porque na mente deles, eles estavam tão ligados. E escute isso, irmãos: só o Filho pode libertar. Tem pessoas que estão cauterizadas, com a mente presa, com a mente entregue. O sistema conseguiu travar a mente, mas hoje aqui, aleluia, o Filho vai destravar a mente de alguém. Aleluia. Adamarra subidacia. Eremecamassuri minaia. O que é que estava travando a mente daquelas pessoas? É a religiosidade. E para Jesus entrar para libertar, era preciso eles conseguirem compreender que a religiosidade afastava eles da liberdade espiritual, a tradição humanista. Aleluia. A letra travava eles. Mas Jesus foi lá. O Filho libertou. Libertou de quê? Libertou da religiosidade. Libertou das garras de Satanás. Quando Jesus, o Filho de Deus, entra em ação, ele liberta o homem das garras de Satanás. Indo para o final, o Filho do Homem libertou da religiosidade, das garras de Satanás, deles mesmos,
Porque eles tinham isso. Nós somos filhos de Abraão. Como é que tu diz que a gente está preso a alguém? Mas Jesus lá na frente, no capítulo 8 ainda, lá no versículo 53, 54 em diante, ele disse: eu sou maior do que Abraão. Por quê, pastor? Porque Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e ficou alegre. O que é que ele estava dizendo? Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, quando estava para imolar a Isaac, ele olhou para trás, quando depois o anjo disse: Abraão, não faz tal coisa, porque agora eu sei que tu temes. E quando ele olhou para trás, ele viu o que, irmãos? Um cordeiro. E quando ele olha para aquele cordeiro, não havia WhatsApp, não tinha Netflix, mas o Senhor abriu para ele o céu e disse: olha, isso aqui não é coisa normal, isso é o sobrenatural. Isso é para quando Jesus vier, ele vai usar este momento para dizer que tu visse ele. Aí foi que Jesus disse: ei, Abraão, ele me viu e adorou. Aleluia, aleluia. Jesus quer libertar alguém nesta noite de você mesmo, preso por alguma questão social. Mas hoje é dia de liberdade. Liberdade para adorar, glorificar, exaltar, enaltecer o nome do Senhor. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por final, Ele quer libertar você do pecado. O pecado amarra. O pecado cria uma barreira. Mas nesta noite, aonde está você? Jesus te chama. Tem liberdade para a tua vida aqui hoje. E mente travada, receba de Deus nesta noite, em nome de Jesus, libertação. Pessoas que estão presas à religiosidade, receba a liberdade agora. Prisão espiritual, caia por terra, em nome de Jesus agora. Você que está preso a você mesmo, venha nesta noite para Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Venha. Saia do seu lugar agora. É noite de libertação. Vem para Jesus. Deixa teu lugar e adora Ele na beleza da tua santidade, da sua santidade, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.